Vartinê, obrigado. Hoje a gente está trazendo aqui uma moça armênia, nascida no Brasil, mas que vive em Rajasthan, vive na Armênia. A gente está trazendo aqui Nairiza Diker. Nairi, bem-vinda ao Conexão Armênia. Obrigada. A Nairi é engenheira, ela viveu uma boa parte da infância aqui, mas acabou que as circunstâncias levaram ela a ir viver na Armênia. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho, mas tem um extra aí, que é uma viagem aí que ela fez e vai contar essa história também para a gente. Nairi, você vive atualmente na Armênia. O que você está fazendo aí? Bom, atualmente eu estou trabalhando com a minha profissão mesmo. Como você disse, eu sou engenheira civil. Atualmente trabalho na COAF, que é uma entidade beneficente mantida por armênios de toda a diáspora, principalmente armênios dos Estados Unidos. A COAF é responsável por diversos programas educacionais, principalmente para crianças somente de vilarejos das regiões mais afastadas da Armênia, não de Yerevan. E eu sou do time de infraestrutura, então eu faço a gestão de diversos projetos, construções ou renovação hum, de pré-escolas, escolas, e diversas outras instalações que venham a participar de algum modo dos programas beneficentes da COAF. Você acabou fazendo voluntariado aí na Armênia, na COAF também? Não, na verdade, quando eu fazia voluntariado através do Birthright Armenia, eu trabalhava no TUMO, no, no, na, na- no, no canteiro de obras do novo prédio do TUMO em Gyumri, que agora, na verdade, já está pronto, está sendo utilizado. Depois de terminar meu voluntariado de 2, 3 meses em Gyumri, eu me mudei para Yerevan, com a intenção de continuar meu voluntariado aqui, num outro escritório de arquitetura. Mas, na verdade, durante o meu próprio voluntariado, eu comecei a enviar meu currículo e fazer diversas entrevistas em outras empresas, buscando um emprego fixo. E durante o próprio voluntariado, eu fui aceitando meu primeiro emprego, que não é o da COAF. A COAF é meu segundo emprego, na verdade, na Armênia. Trabalhei um bom tempo lá, quase 3 anos, e faz 1 ano e meio que eu estou na COAF já. Então, quer dizer, o voluntariado acabou levando você a tomar essa decisão de viver na Armênia, e agora é algo definitivo, né? Com certeza, o voluntariado foi a minha primeira experiência profissional na Armênia, né? O bom do Birthright é que dá a oportunidade para aqueles que querem fazer um voluntariado, assim, especificamente na sua área, com a sua profissão, dá um espectro bastante grande de como é, de fato, a, a área em questão aqui na Armênia, como é trabalhar aqui com a sua própria profissão. Que bom. É, e aí, você está vivendo aí. Eu sei que você participa do grupo escoteiro, você tem um histórico aqui no Brasil de também ter sido escoteira. Aí você passou a participar do grupo escoteiro aí também. Eu Uhum, visitei, na minha primeira ida à Armênia, eu acabei visitando a sede do RASC, mas a uhum. sede estava vazia, eles deviam estar, era verão, deviam estar acampando. É, e aí, nisso de trabalhar, sua família, boa parte já está aí com Uhum, você, né? Praticamente toda, quase é 100% verdade. dela. É, o grupo escoteiro, tudo isso junto. E aí eu soube que você resolveu subir o Ararat. Sim. Como foi isso? Como foi essa... Tudo isso levou... Foi um caminho aí que você foi... Era um objetivo lá atrás? Não era algo que você decidiu aí? Como foi isso? Como você mesmo mencionou, eu sou escoteira desde 11 anos, acho que você deve lembrar melhor a idade correta, desde uns 11 anos. E dentro do movimento escoteiro, naturalmente tem muito contato com a natureza, trilhas, acampamentos, então não foi uma decisão assim muito de choque assim para mim. Tem pessoas que têm bastante, vamos falar, sonho de subir alguma montanha, não só o Ararat, a Armênia é um lugar muito bom para fazer trilhas, inclusive por causa do relevo. Tem tudo que qualquer pessoa que gosta de hiking e tal gostaria.
Então, não foi um choque muito grande para mim, vamos falar as condições de acampar, de subir montanha e tal. E, para ser bem sincera, uma colega minha tinha subido o Ararat em 2015. E conversando com ela, já faz tempo, eu tinha recém-chegado na Armênia, ela me contou que ela tinha subido o Ararat, que tinha sido muito bacana, me contou o nome do guia que os levou. Vou contar como que se dá todo esse processo, como que você chega até lá. E em mim, assim, surgiu uma vontade de ir. Eu já queria visitar a Armênia Ocidental, as cidades, né, da Armênia Ocidental, e achei que seria uma boa oportunidade juntar a escalada, a trilha, de visitar algumas regiões da Armênia Histórica, e por isso esse ano realmente foi o momento em que eu juntei todas as minhas forças e falei, acho que é agora. Até então eu tinha subido algumas montanhas aqui na Armênia, de média, alta dificuldade, o que foi importante, me ajudou bastante, porque tem diversos fatores, clima, relevo, cansaço, acampar dentro da barraca num relevo não tão propício, assim, não tão favorável, que no Ararat tem muito disso, ainda que aqui na Armênia é muito melhor para acampar e para fazer trilha do que lá. Lá é muita pedra, é bem seco, é bem, assim, bem íngreme, os lugares onde tem os camps, né, onde as pessoas ficam. Então, esse preparatório aqui na Armênia me ajudou bastante também e me deu mais confiança que eu poderia tentar. E foi assim que eu tomei a decisão. Nisso, você teve que se preparar. Você se Sim. preparou aqui, subindo, tudo mais, mas realmente lá, você falou pedra, neve, o ar rarefeito, não é tão Uhum. mais fácil. Com esse preparativo, e você falou essa agência, né? Eu já tinha ouvido falar que existem grupos que fazem isso, e aí pergunta também, a questão de ser Armênia é um problema, não é? Como foi isso? Porque mais gente acaba ficando interessada, né? Sim. Então, por Bom, essa vou começar com a primeira pergunta do ar rarefeito. É assim, além do esforço físico e do preparamento físico, né, que você tem que ter com certeza, um pouco não, bastante resistência física, o ar é uma coisa que pode dificultar alguns participantes. Por isso, de 2 a 3 dias antes da nossa partida aqui de Yerevan, o nosso guia nos levou para o pico norte do Monte Aragats, que é o ponto mais alto da Armênia, mais de 4.000 metros, que é o ponto que mais próximo ao topo do Monte Ararat, que são 5.165 metros. Então, ele levou todos os participantes para lá de 2 a 3 dias antes. Por que de 2 a 3 dias antes? Porque essa aclimatização deve ser feita um pouco antes de você realmente subir o Ararat, para as pessoas, para o pulmão, para o organismo já ir se acostumando. Então, isso é uma coisa assim obrigatória para quem vai participar da escalada do Ararat. E também aproveitar a oportunidade para o guia, né, também poder checar as pessoas, o preparamento físico delas. É claro que até então a gente tinha tido alguns encontros em Erevan, tinha discutido diversos fatores, que roupa levar, que tipo de sapato, que tipo de equipamento, quantos dias leva, todos os detalhes com antecedência, e algumas pessoas participaram de escaladas preparatórias, como o próprio guia que nos levou. Não era obrigatório participar de todas, mas a última subida no Aragat, aqui na Armênia, era obrigatória para realmente se preparar, principalmente em relação à respiração. Existem diversas companhias, como você mesmo disse, essa é só uma delas. Eu fui com o Gevorg Arevi, ele tem a página dele no Facebook, que é um alpinista, ele é inclusive membro da Federação de Alpinismo na Armênia, então é uma pessoa que eu confiei bastante, que levam para a Turquia, lá eles mesmos organizam toda a questão de hotel, até a chegada, hotel, visto, ele mesmo organizou o nosso visto de todos os participantes, a subida no Ararat, a descida, novamente hotel, e a visita a algumas cidades da Armênia histórica. Se a Armênia não foi um problema, porque na verdade eles estão bem acostumados com o fluxo de turistas, vamos dizer assim, armênios na Turquia, na alfândega de lá, pode-se dizer, porque a gente foi de carro, né? A gente foi de Yerevan até a Geórgia, e depois da Geórgia passamos mais uma fronteira, Geórgia, Turquia.
Não senti nenhum tipo de tratamento diferente, na verdade, foi bem normal, como tratariam qualquer outro turista que está visitando o país deles e, inclusive, gastando dinheiro e movimentando a economia ou turismo. Então, não teve nenhum tipo de tratamento diferente que eu pude perceber. Ah, legal, isso é bom saber, porque a gente acaba ficando com receio de tomar uma atitude como essa, né? De subir o Uhum, Ararat, qual eles têm tanta gana de falar é meu, é meu, é meu, né? uhum. Então, e você subiu, você teve dificuldade, você sentiu, mesmo com os treinamentos, você teve dificuldade, sentiu algo diferente? Eu E diria que principal, foi como uma, foi a chegada lá? eu diria que foi uma escalada de médio a difícil, não foi impossível, mas foi de médio a difícil. Eu tinha tido outras escaladas tão difícil quanto aqui na Armênia, mas sem dormir, né? Escaladas de um dia subir e descer. Mas o fator de dormir lá, dentro das barracas, o cansaço e os horários específicos para começar a subida e a descida, são coisas que podem atrapalhar sim e podem dar um cansaço ainda mais forte. Por que que eu digo horários específicos? Porque a gente não andava muito, por mais estranho que possa parecer. No primeiro dia a gente andou aproximadamente 5 horas, o que não é tanto assim, porque eu já fiz trilhas muito mais longas, mas a altitude relativa que a gente tinha que vencer era de aproximadamente 1.000 metros. Então, na verdade, a gente sobe muito em pouco tempo. E foi escolhido um período do dia para ser o menos cansativo possível, para a gente chegar e a hora que a gente chegava no camp, por mais que a gente não estivesse com tanto sono ou tão cansado fisicamente, porque ainda era final do dia, a gente tinha que dormir obrigatoriamente, porque no outro dia a gente ia sair muito cedo. Inclusive, a última escalada até o topo, a gente começou às 1 da manhã. A gente foi dormir às 8 da noite, tentamos dormir, eu não consegui dormir nada, já estava mais de 24 horas acordada, isso é uma coisa que pega muito também. A gente começou a 1 da manhã para 6 da manhã tá no topo, porque se a gente começasse mais tarde, quando o sol nascesse, aquela altitude, os raios solares seriam muito intensos e seria um fator ainda mais prejudicial para nossa escalada. Por isso a gente começa à noite, quando não tem sol, todo mundo com Nossa. lanterna, naquela neve, frio. Mas era uma coisa que eu queria muito. Todas as dificuldades agora, quando eu enumero na minha cabeça, podem parecer até impossíveis de serem superadas, mas eu queria tanto subir, estava tão assim predestinada a chegar no topo que você se adapta, querendo ou não, você fala, não, preciso continuar, por mais que haja o cansaço. O frio é uma coisa que pode dificultar também. Eu estou há quase 5 anos na Armênia, então eu me acostumei um pouco com o fator neve. Mas assim, não é fácil, você não sente os dedos do pé, os dedos da mão. E eu não tive dificuldade para respirar, mas muitas pessoas comigo no meu grupo tiveram. Não sei por quê, eu fui abençoada, não tive dificuldade para respirar. Mas uma coisa que realmente, como você disse, com aquele ar mais Perfeito. rarefeito, mais difícil, a gente vai ficando mais assim, mais desligado. Parece, não é sono, mas você vai ficando assim cada vez mais Letárgico, é devagar. letárgico. É. Até que o nosso guia falou: olha, não vamos ficar bravo se eu der uns gritos, porque se vocês não escutarem o que eu estou dizendo, eu vou ter que ser um pouco, não vão achar que eu estou sendo grosso, é para vocês acordarem e ficarem atentos. Isso eu senti. A gente fazia algumas paradas para comer alguns snacks, algumas barrinhas, alguma água, não podia beber muita água, logicamente, até chegar no topo. E assim que eu parava, eu sentia que eu estava assim, quase desligando. E eu me obrigava a ficar acordada. Quando eu vi o topo, eu já estava acordadíssima, agora eu estava quase correndo. Estava quase correndo para chegar lá. Acho que foi a parte que eu andei mais rápido, na verdade. E aí você sente mais. Quanto o grupo era grande, né? O nosso grupo não era muito grande, era de 13 pessoas, mas como qualquer trilha, obrigatoriamente tem um guia na frente, um guia no final da fila, né? A gente sempre andava em fila, não podia ultrapassar uns aos outros. E o guia mais experiente sempre é o primeiro, e o segundo guia mais experiente é sempre o último. Mas existem grupos maiores, existem grupos de 40 pessoas que foram da Armênia mesmo. A única coisa que muda é que o intervalo entre os guias é menor e tem alguns guias. A cada 10 pessoas, um responsável, vamos dizer assim. Uma coisa que eu esqueci de mencionar,
é que um dos nossos guias, além do guia armênio, o guia local nosso era um curdo. Então, a cidade mais próxima do Ararat é Bayazet, que é uma cidade historicamente armênia, que hoje é habitada totalmente por curdos. Então, a gente tem essa impressão, né, que os turcos falam que o Ararat é nosso, os turcos, realmente, eles acham que eles acreditam que o Ararat é deles e está na Turquia, de fato, mas as pessoas que realmente cuidam do Ararat e que dominam toda a região são os curdos, porque eles que residem em volta, né, do Ararat na região. E ele é um business, eles mesmos são guias, eles são muito experientes em hiking e acampamentos e tudo mais, e eles são contratados para guiar qualquer grupo que venha de fora, seja da Europa, da América ou mesmo da Armênia. Quando a gente chega nos campos, eles têm as próprias cozinhas, acampamentos bem grandes, onde eles oferecem a comida. Sopa, água, tudo que você pode imaginar quando a gente chega lá. É um negócio local mesmo deles. Quantos dias durou essa caminhada, essa subida e a descida depois? Tudo junto 3 dias. A gente Tá. subiu 2 dias e meio. E à volta a gente tinha a opção de dormir no primeiro acampamento nosso, na primeira base, mas a gente estava tão cansado que a gente decidiu descer tudo de uma vez, o que foi uma decisão um pouco arriscada, mas a gente queria muito chegar no hotel e tomar banho, então a gente desceu tudo de uma vez. Entendi. E como foi a chegada lá em cima? Ah, foi se eu disser emocionante, acho que seria pouco para descrever o momento. Uma coisa assim, não é uma escalada como outras montanhas que você sobe, vamos dizer, pelo esporte escalada, pela modalidade hiking ou acampamentos ou coisa do tipo, pela, pela aventura mesmo. Foi uma aventura, foi uma escalada de fato, com todas as suas dificuldades, mas foi muito mais a sensação de estar num lugar assim histórico e sagrado, que é mais assim, mais um símbolo. Foi um momento mais assim simbólico do que a escalada em fato. A escalada foi só um meio para chegar Uhum. realmente no ponto final, Final. que foi uma coisa muito mais assim simbólica para mim, uma coisa mais sentimental. É um pouco difícil, para ser bem sincera, de ficar muito assim emocionada, não sei, de esboçar qualquer tipo de sentimento, porque eu mesma me deixei levar pela atmosfera à minha volta. Tinha turcos levantando a bandeira da Turquia no topo, tinha azerbaijanos se cumprimentando com os turcos, levantando a bandeira deles, da mesma forma que europeus, portugueses, espanhóis, com quem a gente cruzou no caminho. Todo mundo, como qualquer outro ponto do mundo, na África ou, não sei, Everest, todo mundo levanta a bandeira quando chega no topo, é uma coisa entre aspas, normal, mas não foi tão fácil de me deixar levar e não foi um sentimento assim muito tranquilo de paz quando eu cheguei no topo, para ser bem sincera, quando eu vi tudo que estava acontecendo à minha volta. Mas eu me retirei assim por uns 10 minutos, me concentrei, agradeci por eu ter chegado ao meu objetivo. Foi uma coisa assim que agora de Erevan mesmo eu olho para Ararat e eu não acredito que eu estive no topo há aproximadamente uns 2 meses atrás. É uma coisa muito assim que vai ficar marcado, né, na minha vida. Com certeza. Recolhi algumas pedras, trouxe para casa, coloquei na bolsa, falei, pelo menos isso eu vou levar. É, E foi Que mais ou menos legal. assim. Curiosidade, você sabe quantas outras armênias do Brasil possam ter subido lá? Você sabe alguém? Porque eu sei de homens que subiram, amigos próximos, É? eu tenho, brasileiros e argentinos. Agora, brasileiros, armênios, você sabe se alguém já tinha subido? Olha, não sei. Se subiram, eu não sei. Tá. Não vou me atrever a dizer que eu fui a primeira, mas não conheço. Eu também tenho amigos armênios da Argentina que subiram. Inclusive, eles também foram uma fonte de inspiração, além da minha colega. É, Acredito até que sejam amigos em comum. sim. Legal. A minha dúvida realmente era o como você fez toda essa ida, né? Uhum. Você falou que foi de carro, essa é a minha dúvida, se a gente precisava pegar um avião para pular até a Turquia, então dá para ir de carro pela Geórgia. Dá para ir de carro, inclusive eu entrei com meu passaporte armênio. Eu tenho dupla cidadania, mas para aqueles que não têm, eu sei que tem visto livre até 60 dias, se não me engano, entre Brasil e Turquia. Então, não seria um empecilho isso.
Entendi. Então, assim, essa contratação, para quem eventualmente queira ir fazer essa escalada, consegue fazer tanto na Armênia como na Turquia, consegue fazer essa contratação desses guias para subir, não é algo difícil, nada Não é nada difícil. complicado. Inclusive, como eu disse, o nosso guia é armênio, ele é daqui de Erevan. Inclusive, duas armênias que moram nos Estados Unidos contataram ele pela internet e já estava tudo resolvido entre eles antes mesmo delas chegarem. Então, se alguém tem a intenção de subir, sei lá, no verão do ano que vem e quer chegar algum tempo antes na Armênia e treinar, pode falar até com antecedência com esse guia ou qualquer outro A gente e tentar coloca depois o organizar. link dele aqui na Uhum, entrevista. Nairi, eu quero aproveitar, já que a gente está conversando, não vou te perguntar sobre a situação atual da Armênia, porque é algo está bem complicado, mas não só você, mas outras moças brasileiras armênias estão indo viver aí. Não só suas uhum, irmãs, algumas amigas uhum. suas, coincidentemente, pessoas que também estudaram com você ou participaram de algum grupo aqui no Brasil. Vocês, como está sendo vocês viverem, mulheres vivendo na Armênia e no momento você teve sozinha, como a Natália está sozinha, a Caterine está sozinha, né? Uhum. Há dificuldades das mulheres viverem aí, terem essa vida independente, trabalhar ou só estudar? Tem dificuldade? Como que está isso aí? Você diz em relação à situação atual da Segurança, guerra? segurança, a questão de não menosprezar, mas colocar a mulher num patamar um pouco mais baixo do que o homem, em questão de Uhum. salário, por exemplo. Como que as mulheres são tratadas aí? É, vou falar assim, acho que eu não poderia ter uma profissão mais é, com mais tabus do que a minha, acho que é difícil de acontecer. Eu sou engenheira civil, mas assim, mesmo em São Paulo já existe um pouco essa resistência, ainda existe um pouco essa resistência de mulher no canteiro de obras, mulher na construção. É claro que esse mesmo padrão se repete aqui na Armênia, posso falar da minha parte. O primeiro olhar é de surpresa, de realmente surpresa, porque as pessoas, por exemplo, eu posso falar do meu meio, não estão tão acostumadas a mulheres trabalharem na área de construção civil. Designers, arquitetas, tem muito e são super bem aceitas, mas na construção é uma coisa que ainda causa um pouquinho de surpresa. Mas é uma coisa que eu acredito plenamente que a partir do momento que você mostra o seu profissionalismo, a sua capacidade, realmente o que você está disposto a fazer, que não é assim, você se impõe de tal forma que as pessoas não podem simplesmente te menosprezar ou ter qualquer tipo de tratamento diferente, você já quebra totalmente qualquer tipo de tratamento que possa vir a ser diferenciado. Durante os 5 anos que eu estou trabalhando aqui, aconteceu de as pessoas ficarem surpresas. Não, mas você não é engenheira civil, né? Talvez você seja a designer de interiores. Eu falei, não, não, eu sou engenheira civil. Eu não fiz o design foi uma outra pessoa que fez. Eu sou só engenheira civil. Ao primeiro olhar é de surpresa mesmo, mas como eu disse, não há nenhuma barreira quando você está disposto a trabalhar e você sabe o que você está fazendo, não existe nenhuma barreira que possa te impedir de chegar em qualquer lugar. É a minha opinião e a minha experiência durante esses 5 anos. Em relação a salário, não sei se eu fui afortunada ou se realmente é uma decorrência de querer mesmo pôr a mão na massa, não achar que você sabe de tudo, você sempre temos o que aprender, mesmo com 5, 10 ou 20 anos de experiência, né, no currículo. Quando você está disposta a dar e a receber, eu acho que tudo flui para o positivo. Em relação ao salário, eu nunca não recebi diferença de salário, inclusive trabalho numa empresa que os salários são bastante altos comparado a outros lugares, estou bastante satisfeita com o padrão de vida que eu posso manter aqui na Armênia, e é isso. Legal. Nairim, eu queria agradecer a entrevista. Se você quiser deixar algum recado para quem quer ir para a Armênia ou quer escalar o Ararat ou quer deixar qualquer outro recado, fica à vontade. De novo, muitíssimo obrigado, muito bom revê-la
Obrigada a E, você, igualmente. mas é isso, ok? Mary, brigadão de novo. E aí espero que alguém que se interesse, aí a gente vai deixar os recados aí, tá bom? Tá bom. Martine, é com você.